Parabéns a todos, belíssimos discursos. Dando continuidade, convidamos o professor doutor Bruno Gomes da Costa, paraninfo da turma de licenciatura em Física, para proferir o seu discurso. Tá. Bom, acho que está aparecendo aqui minha câmera. Ah, tá aqui. Ok, pessoal. Boa noite, magnífica reitora, a professora Maria Leopoldina Veras Camelo. Boa noite, colegas servidores e servidoras. Boa noite, estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano. Boa noite, familiares e amigos. Eu peço licença nesse momento de celebração e confraternização para poder fazer aqui um breve discurso, né, e levantar uma questão que mostra historicamente a grande importância que a ciência tem sobre a vida, né, dos brasileiros e brasileiras. Então, eu diria para vocês que, de modo geral, os físicos eles têm uma tradição de atuação política que remonta desde os embates de Galileu em defesa da ciência, ao contrariar o modelo aristotélico do universo, que considerava a Terra, né, como esse centro. Outro exemplo também de um físico, um cientista, é o Benjamin Franklin, que ele foi um dos líderes da Revolução Americana de 1776 e um dos primeiros também a propor uma teoria para a eletricidade. E aí a gente vê alguns dois exemplos, pelo menos iniciais, né, de físicos envolvidos, né, com questões políticas que são base, né, da sociedade. Mas a gente pode também citar aí que, na verdade, foi só na Segunda Guerra Mundial que os físicos passaram a ter destaque, na verdade, nesse campo da política. Talvez devido aí à função, né, do poderio dos instrumentos, né, de guerra e das armas desenvolvidas aí na Segunda Guerra Mundial, particularmente as nucleares. O Einstein, o cientista mais famoso do século XX, ele teve imensa atuação política no final de sua vida contra o uso dessas armas nucleares. Além disso, eu cito, né, que o Einstein também foi, ao longo de várias décadas, um ativista de várias causas pela paz mundial e contra vários tipos de discriminações, como o racismo nos Estados Unidos. E aí vamos ao Brasil, que também não foi muito diferente. Os físicos também, né, sempre tiveram uma intensa atuação coletiva e relevante na vida política do país. Em particular nos aspectos de estabelecimento de políticas para o desenvolvimento de ciência e tecnologia nacional e da defesa das liberdades democráticas. Nessa questão do desenvolvimento, eu poderia citar aqui, de repente, a criação do CNPq, dos importantes centros de pesquisa no país, como o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, do CBPF. E aí, dentro desse cenário, a gente não poderia deixar de citar aqui, né, dois notórios físicos, o Mário Schember e o pernambucano José Leite Lopes. Esses dois cientistas, né, que apesar de suas destacadas inserções nas questões acadêmicas e científicas, ambos foram atingidos violentamente em seus direitos políticos, em suas carreiras profissionais, por volta lá da década de 60, no regime militar. É importante citar aqui que no ato institucional de 9 de abril de 1964, uma centena de cientistas foram caçados. E a gente pode não só citar os físicos, mas também outros cientistas, como Darcy Ribeiro, Celso Furtado, Josué de Castro. Em São Paulo, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, onde atuava o Mário Schember, ele foi preso lá, ficou preso por 50 dias, e uma prisão que levou a uma série de protestos de cientistas, e em especial físicos, né, de todo o mundo. O Schember depois escreveu sobre isso, claramente, né, e segundo ele, no seu livro Cientistas, um livro, né, com depoimentos de cientistas do Brasil, ele relatou, abre aspas, eu sempre fui um homem de posições políticas definidas. Sempre que tenho certeza, alguma certeza, tomo posições políticas definidas. É um dever que a gente tem, mesmo que se erre. Assim que ajudamos mais as pessoas. E aí eu sigo, né? Também nesse ano de 1964, o físico pernambucano José Leite Lopes, ele renunciou lá ao cargo de diretor científico do CBPF, logo em seguida ao golpe. E sua posição lá no CNPq não foi em seguida renovada. Então ele teve que optar, deixou o país, né? Mas foi preso ao providenciar o passaporte,
um fato que teve grande repercussão. No dia seguinte, ele foi preso e logo em seguida ele tinha um livro pronto, né? Ele tinha um livro pronto e lançou o livro Ciência e Desenvolvimento, logo na tarde do dia seguinte. Leite Lopes ele deixou o país, pouco depois, ele foi trabalhar na França. Em 1967, 3 anos após, ele retornou ao país e permaneceu até ser novamente perseguido e aposentado compulsoriamente pelo ato institucional número 5, né, conhecido AI-5. Então, também, segundo Leite Lopes, ele relatou que estava planejando instalar, naquele período, um acelerador de partículas de porte intermediário e, na verdade, ele foi obrigado a interromper esse projeto, teve que ir embora. E pode-se ver que ele é um exemplo também, né, de um projeto de pesquisa interrompido ali devido a esses processos do regime da ditadura militar. Então, em função aí de contatos do Leite Lopes no exterior e do seu prestígio e da sua capacidade de articulação, ele poderia se tornar um programa, esse acelerador de partículas poderia se tornar um programa mobilizador, né, para a ciência brasileira, o que não ocorreu. Então, em 1969, 25 de abril, com base no AI-5 também ali, né, foram aposentados compulsoriamente mais 41 professores de universidades, entre eles ali o Schember, a Elisa Frota Pessoa, Jaime Thiomo, José Leite Lopes. Então, também nessa época, Leite Lopes já era presidente ali da Sociedade Brasileira de Física no segundo mandato. E aí, no caso, a Sociedade Brasileira de Física tem um boletim semanal, ele tem um boletim naquela época também já. E nesse boletim de 1969, em novembro, ele registrou os protestos internacionais contra as aposentadorias dos físicos, né, com as manifestações de cerca de 10 cientistas aí premiados, né, com o Nobel apoiando as manifestações, Carta da Sociedade Francesa de Física e também notícias da Nature. Mas isso também não fez com que as autoridades recuassem para poder não impedir essa aposentadoria compulsória dos cientistas. Então, uma reunião seguinte, da SBPC, né, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né, ela clamou pelo fim do êxodo desses cientistas brasileiros e pelo regresso de todos que estavam fora, pelo apoio à pesquisa e por uma reforma universitária. A comunidade científica carregava algumas ambiguidades resultantes da política paradoxal do regime, que apoiava a pesquisa e pós-graduação nascente com recursos vultuosos, estabelecia planos nacionais de desenvolvimento, buscava trazer cientistas do exterior e encaminhava um processo de reforma universitária. Mas tal reforma era reclamada por setores acadêmicos mais progressistas. Mas, por outro lado, o regime também não tolerava dissidências, apresentava e demitia cientistas e professores de destaque, instalava órgãos de controle nas universidades e criava mecanismos de cassação branca. Então, essa reforma universitária, naquele período, ela incorporou várias demandas e proposições provenientes da comunidade científica. Fez isso. Mas ela também fez de forma autoritária, limitada e engessada, sem a participação efetiva dos pesquisadores e membros da comunidade universitária, em composição de uma cópia distorcida do modelo norte-americano. Bom, isso, alguns anos mais tarde, em 1978, já no final da década de 70, teve início, né, pela luta de reintegração dos cientistas aposentados pelo AI-5. O Departamento de Física Teórica da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi um dos primeiros a tomar essa iniciativa e ele fez uma manifestação nessa direção e saiu essa manifestação na primeira página lá do Jornal do Brasil, que era um jornal importante da época. Na sequência, a SBF, a Sociedade Brasileira de Física, ela publicou um documento pedindo essa integração de Mário Schember, José Leite Lopes, Jaime Thiomo, Elisa Frota Pessoa. E aí, no ano seguinte, em 1979, a seção sindical também de docentes lá, importante, né, a gente ressaltar aqui a importância dos sindicatos, né, ela realizou uma cerimônia de reintegração desses professores cassados na UFRJ, com quase todos eles presentes. E aí, no final também desse mesmo ano, a UFRJ conseguiu promover a reintegração dos professores. A comunidade física, nesse sentido, em particular, alguns dos seus membros de destaque pagaram um preço muito alto, individual e coletivo, no período ditatorial. Mas a gente deve relembrar o seguinte, né, que a resistência desses físicos, incessante, junto com a de outros setores da comunidade científica e acadêmica, foi um fator importante para o retorno do país à normalidade democrática. Então, eu também aproveito aqui a oportunidade, não só para falar de físicos, mas também falar talvez, do cientista, né, e sim, do cientista brasileiro mais citado no mundo, que é o Paulo Freire, e também que foi preso, exilado, e
num programa de televisão, ele falou o seguinte, né? Eu vou abrir aspas aqui para a fala do Paulo Freire. Eu acho que esse período ditatorial no Brasil, Deus queira, agora diria eu, que jamais se reinvente. O meu gosto, que nós todos, brasileiros e brasileiras, meninos e meninas, velhos maduros, que todos nós tomemos tal gosto pela liberdade, tal gosto pela presença no mundo, pela pergunta, pela criatividade, pela ação, pela denúncia, pelo anúncio, que jamais seria possível no Brasil a gente voltar àquela experiência do passado silencioso sobre nós. Fecha aspas. Então, prezados aí, diante disso, eu penso que o Brasil ainda tem um enorme passado pela frente, parafraseando aí o Milor Fernandes, né? Quando a gente fala em 2021, a gente se depara aí com o negacionismo da ciência, diante aqui de uma turma de formandos da área científica, né? A maior crise sanitária do país, com 600 mil mortes pela Covid, cortes orçamentários em órgãos de ciência e tecnologia, saídas recentes aí de pesquisadores da CAPES, no INEP, crise no INEP, dias antes do Enem, então estrangulamento também dos orçamentos, né, das universidades e institutos federais, o êxodo de cérebros aí por falta de oportunidade no país, e esses movimentos aí anti-ciência, como terraplanismo e anti-vacina. Então, é uma situação aí que a gente agora, como profissionais da área da ciência, a gente vai ter que combater também. Mas também ainda tenho esperança, pessoal. Tenho esperança também nessa garotada aí que está aí se formando, que carrega esse espírito de ciência, que é espaço de debate, de compartilhar ideias. Tem espaço para todos na ciência, como Freire, Schember, Leite Lopes. Né? A gente vai ter que ter esse gosto aí pela liberdade, pela busca do conhecimento, pela dúvida. Vai ter que ter essa garra, essa gana. E aí também pensar que foi na ciência que conseguimos combater inúmeras dessas doenças, viajar ao espaço, ver o universo, aí, conhecer o universo, inventar a internet e diversas tecnologias para o nosso bem-estar. E mais recentemente também foi essa mesma ciência que desenvolveu a vacina aí, que já salvou milhares de vidas esse ano e ano passado aí, devido à questão da Covid, né? Então, como físicos, a gente deve fazer isso, não devemos aí desanimar, a gente deve pensar então, pessoal, que a educação e a ciência é a esperança de dias melhores. Vamos seguir firmes aqui, vamos em frente e vamos lutar sempre por uma educação para todos. Parabéns a todas e todos, formandos, familiares, um forte abraço, estamos juntos aí.